Adulto sendo adulto. Que? Uai, mas eu não sou adulto quando eu faço 18 anos? Ha, 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 ha. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga e estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Você já me segue? Aproveita, começa a me seguir, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu entrego 3 vídeos inéditos aqui. Os tão sonhados 18 anos não garante a você um lugar ao sol para se tornar adulto. Na verdade, as pesquisas da neurociência têm mostrado que o nosso cérebro, aqui ó, o pré-frontal, responsável pela consciência, pelas decisões maduras, decisões coerentes, ele acaba a maturação dele, ele está pronto a partir dos 30 anos, tá? E ele é sim responsável pelas decisões desse mundo de adulto. Mas, Cláudio, o que você quer dizer com isso? Né? Explica direitinho. Vou explicar. Vamos aqui, ó. Começa a refletir comigo. Eu vou separar a reflexão sobre o adulto por tópicos. Vou chamar de tópicos, tá? Primeiro, o adulto de 30, 40 anos atrás, tá? Que casava cedo, iniciava no mercado de trabalho mais cedo comparado com o que está acontecendo hoje, tá? Tinha filhos, constituía família. Esse adulto, a maturação do pré-frontal dele não estava pronta. Só que socialmente se esperava isso dele. E era um momento da vida em que as pessoas pouco refletiam. Então, assim, chegou a idade de casar, eu caso. Chegou a idade de ter filhos, eu tenho. Chegou a idade de começar a trabalhar, eu trabalho. Então, assim, aparentemente, pareciam bem resolvidos. Quando essas pessoas chegam no consultório angustiados para um processo terapêutico e o terapeuta começa a investigar, a coisa não foi tão bonita assim. Então, assim, tiveram angústias, tiveram dificuldades, tiveram ambivalências, mas esse adulto foi fazendo aquilo que precisava ser feito e ele pagou um preço por isso. Ah, Cláudia, mas não é isso que acontece? Todo mundo paga preço? Todo mundo paga preço. Eu só estou contextualizando a característica desse adulto de 30, 40 anos atrás. Segundo, este adulto de hoje, tá? Esse adulto que tem conseguido ter uma abertura maior para questionar com que vai trabalhar, o que gosta de fazer, com quem vai se relacionar, podendo vivenciar a sexualidade de uma maneira mais fluida, respeitando os seus desejos, a sua orientação afetiva sexual. Este adulto que está chegando agora desta forma, bem-vindo, você tem um espaço maior para escolhas na tua vida. Agora, isso também não quer dizer que é simples e é fácil estar neste lugar ao sol com esse nomezinho, com esse substantivo adulto. Terceiro, este outro adulto que tem se apresentado e tem me preocupado no consultório, tem preocupado as famílias e às vezes esse próprio adulto está preocupado com ele, que é um adulto que ele não tem projeto, é um adulto que ele está com tanto medo, tá? Que ele acaba se trancando. Então ele começa um emprego, não dá certo, ele começa uma faculdade e desiste, nada faz sentido para ele, ele não se sente preparado para ter filhos, iniciar uma família, ele acaba ficando até mais tempo na casa dos pais, de pais adultos que já deveriam ter se aposentado, já deveriam estar mais leves, mais tranquilos e não estão porque ficam preocupados com esse filho que não tem recursos internos para tomar decisão. Então, este adulto é de quem eu quero falar hoje, que é o adulto sendo adulto. Então, vamos refletir neste lugar de quem é um familiar desse adulto e também neste lugar de adulto que está receoso de viver a vida de adulto. Na verdade, existe um sofrimento enorme, um pânico, uma angústia que permeia essa pessoa.
Às vezes essa pessoa tem um comportamento, uma fisionomia, um jeito de tô nem aí, não tô me importando, que é uma camuflagem, porque na verdade ele está angustiado. Quando ele vai vendo que a vida do amigo tá andando, que os amigos da mesma idade se casaram, têm emprego, pagam a própria conta e ele tá ali dependente, tá? Isso angustia ele. Só que essa angústia, ela vai gerando um efeito rebote, porque é como se fosse uma areia movediça que a pessoa não consegue sair do lugar, tá? Os pais, se essa pessoa for um tanto deprimida, os pais ficam muito preocupados e evitam confrontá-lo, tá? Por que evitam confrontá-lo? Porque tem medo de que ele piore. Então, vocês concordam comigo que é uma família que precisa de ajuda? A família precisa de ajuda. Esses pais desse adulto precisam se libertar para poderem cuidar da própria vida. E este adulto com mais de 30 anos, que ainda tá lá jogando videogame, usando bermudão, precisa se sentir seguro nessa vida para poder assumir este lugar. Então, na verdade, eu vou lançar aqui uma proposta, um desafio, tá? Eu tenho pais de adultos ou adultos que eu atendo, ou pacientes adultos que têm filhos adultos que eu atendo, que enxergam esse filho adulto como se ele fosse um adolescente. Pai e mãe, ele não é um adolescente, ele é um adulto. Ele pode não ter comportamentos de adulto, tá? Então, vocês precisam de ajuda para construir esse degrau, para que vocês, pais, e você, filho, não fique refém deste lugar. Então, qual que é o desafio que eu lanço? Eu estou usando o termo desafio como uma proposta de reflexão. Papai e mamãe desses marmanjos, vamos colocar a rodinha no pé deles? Coloque limite, estabeleça condições, estabeleça prazos. Vai observando se esse filho e essa filha têm condições de reagir. Se não tiver condições de reagir, pague um processo terapêutico, pague uma avaliação psiquiátrica, porque teu filho está deprimido, tá? E aí, grandão e grandona, adulto que tá aí se escondendo da vida, será que você não precisa de ajuda? Vamos refletir, busque ajuda, porque apesar de parecer que esse lugar que você está confortável, eu sei que não está. Os pacientes que têm chegado até mim têm se sentido muito angustiados. Eles carregam crenças limitantes de que eles não vão dar conta, de que eles não vão ser ninguém na vida. E isto não surgiu do nada. Tem um fio condutor na tua história de vida. Vá buscar essa resposta. Isso assustou vocês? Pode ser que aquele que fique mais tocado pela minha fala seja quem se relaciona com esse adulto que está muito depressivo e paralisado, tá? Então, assim, comece a conversar, coloque limites, estabeleça condições, vai observando se esse grandão e essa grandona consegue reagir. Se não conseguir reagir, busque uma ajuda especializada para o seu filho. É o melhor que você pode fazer. Vamos refletir sobre isso, né? Assim, vamos construir esse lugar junto, desse adulto podendo ser adulto, desse adulto sendo adulto, né? Tendo esse compromisso consigo mesmo, tendo esse compromisso com o outro. A vida, ela é permeada disso, a vida é permeada de relações. Nós não somos sozinhos nesse mundo, né? A pessoa, o ser humano, ele não consegue estar vivendo isolado. Então, se esse adulto que não está sendo adulto está te convencendo de que ele vive isolado, ele não vive isolado, ele sobrevive isolado, tá? Ativou o sininho? Ativa, tá? Reencaminha esse conteúdo para quem você sabe que vai se interessar. Nos vemos no próximo vídeo.